Bem-vindos ao canal, meu nome é Maurício e hoje eu queria falar um pouco sobre os padrões de canivetes tradicionais que a gente tem no Brasil. Bem, se você não sabe o que é um canivete tradicional, o que faz um canivete ser tradicional, eu recomendo que você assista o último vídeo que eu fiz, que lá eu falo um pouquinho sobre as características de um canivete tradicional. Bem, os canivetes tradicionais, eles podem ser classificados dentro de padrões, tá? Esses padrões, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, onde você tem, eu diria que uma comunidade maior de canivete, da galera que carrega e que curte canivete tradicional, né? Você tem a galera que coleciona mesmo, não que aqui não tenha, mas eu digo essa questão de comunidade mesmo. Eles classificam os canivetes dentro de padrões, padrões que vão dizer respeito ao cabo e à lâmina do canivete, né? Então, se a gente for pegar aqui dois exemplos de canivetes tradicionais americanos, de padrões americanos, a gente poderia citar, por exemplo, esses dois. Esse daqui é um trapper, né? Então ele tem esse padrão de cabo, né? Esse formato, e ele vai ter duas lâminas, né? Uma lâmina clip point e uma lâmina que eles vão chamar de spay blade, né? Que é uma lâmina para castração. Ela não tem uma ponta, que é para você não furar o animal no momento da castração. Então, é um padrão americano de lâmina. E a gente poderia mostrar também aqui, por exemplo, esse Barlow, né, que é um outro padrão, duas lâminas também uma lâmina em clip e uma pen blade, né? Eles chamam essa lâmina pequena aqui, que nem tem nos Victorinox, de pen blade, lâmina de caneta. Então, repara como as lâminas são bem diferentes e o cabo é bem diferente. Por quê? Porque eles são padrões diferentes. Então lá fora você tem muito disso, né? Esses padrões diferentes para as lâminas. Aqui no Brasil a gente tem padrões diferentes, não tão diferentes assim, mas nós temos padrões diferentes. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses padrões aqui. Bem, o mais comum que a gente encontra aqui no Brasil é o pica-fumo, né? Vou pegar esse daqui de exemplo. O pica-fumo ele vai ter essa lâmina Chipsfoot, né? Que é essa lâmina quadrada, digamos. E é o mais comum aí que você encontra, né? Geralmente no Brasil, quando você fala, é um canivete tradicional, é um canivete, geralmente a pessoa vai pensar nisso, né? A pessoa vai pensar nesse canivete pica-fumo, né? Com essa lâmina quadrada. O cabo dele, a gente poderia dizer que é um swaleback. O swaleback é esse tipo de cabo onde você tem uma curva na parte de trás do cabo, né? Por exemplo, esse daqui tem essa curvatura. Por exemplo, esse daqui também tem, aí você consegue ver bem essa curvatura, né? Também é um pica-fumo. Também tem essa lâmina tipo Chipsfoot. Então, é um padrão aí bem comum no Brasil. Eu diria que é o mais comum. É essa lâmina pica-fumo, né? Com esse cabo swaleback, com esse cabo com essa curva aqui atrás. Quando a gente fala de material, né, geralmente a gente vai encontrar assim ou madeira com latão ou madeira com alumínio. Também é muito comum um cabo de plástico, né? Esse cabo que ele vai ser parecido com esse daqui, nessa configuração, pica-fumo com cabo de plástico. O que também pode acontecer nas situações, o cabo ele muda o formato. Geralmente esses canivetes com cabo de plástico, ele tem um formato tipo a garrafa da Coca, né? Aquela garrafinha de vidro, onde a parte do meio dele é mais grosso, né? Ele fica fino nas duas pontas e o meio é mais grosso, tanto na espessura quanto na largura. Aqui assim ele vai ser um pouquinho mais grosso. Eu não tenho nenhum aqui, mas se vocês procurarem fotos aí na internet dá pra achar esse tipo de padrão com cabo de plástico. Então isso daqui é o mais normal da gente encontrar aqui, né? Por exemplo, esse daqui é um trevo, esse daqui é um triângulo, né? Um dos meus canivetes favoritos.
A ação por mola dele é bem boa. Aqui eu tenho um Zebu de aço carbono também. Mesma ideia, né? Ele tem aí talas em madeira, o bolster aqui em alumínio, uma lâmina pica-fumo, né? Um pouquinho diferente dos outros, né? Lembra até um pouquinho uma clip point, porque a lâmina é mais curvada e aqui também você tem uma curva com uma ponta mais aguda, né? Então é aí meio clip, meio ship's foot. Esse daqui, se a gente for olhar o padrão de cabo dele, ele não é um swaleback. Por quê? Porque a parte de trás dele é lisa, né? Geralmente o swaleback ele vai ter essa curvatura que nem eu mostrei nos outros dois, mas esse daqui é liso. Então a gente poderia falar que isso daqui é um swell end, né? Swell de inchado, end de final. Então ele começa mais fino e ele fica mais grosso na ponta, né? Ele tem aqui essa reentrância também para facilitar a abertura. Então é também aí um padrão pica-fumo, né, aqui no Brasil, com um padrão de cabo diferente, um padrão de lâmina diferente, mas seria um pica-fumo. Vou fechar esse daqui. A gente tem aqui outro na mesa, mais dois, que aí eles vão mudar, não o padrão de lâmina, mas o padrão de cabo, que é esse daqui da Simo. Foi meu primeiro canivete tradicional, esse Simo, e esse daqui da Bianchi. Então, se a gente olhar, os dois canivetes, eles vão ter essas lâminas de canivete pica-fumo, mas os cabos são diferentes, né? Então, vamos olhar primeiro esse daqui da Simo. Se a gente olhar ele aqui assim, ele vai ter esse padrão de garrafa de coca, né? Porque o meio dele aqui é mais grosso do que as pontas, né? Ele tem aí os bolsters em alumínio, a armação também em alumínio, né? Dá pra ver aqui no meio dele aí que é em alumínio não, desculpa, latão. Ele tem os bolsters em latão e a armação em latão também com a mola aqui no meio. O material dele também é esse plástico que imita a madrepérola. Então é um padrão diferente, também é um pica-fumo, mas o padrão de cabo muda, né? O padrão de cabo é um Coke Bottle, uma garrafa de coca. Esse daqui da Bianchi, o cabo ele também é um swaleback. Tá vendo como ele faz uma curva aqui atrás? Mas ele é inteiro em aço inox, né? Um canivetinho bem legal, bem fácil aí para carregar porque ele é bem fininho. Então é um padrão, né? Um pica-fumo com cabo swaleback. Outro padrão que a gente encontra também bem fácil aqui no Brasil são esses ponta de lança. Né? É o canivete utilitário ponta de lança. Aqui eu tenho um da Corneta, eu tenho um da Mundial, que é esse daqui, e eu tenho um da Simo, que é esse daqui. Então a lâmina dele é igual em todas, né? É essa lâmina ponta de lança, mas o cabo é diferente, né? Esse cabo aqui da Simo, ele é esse Coke Bottle, né? Essa garrafa de coca. O meio dele é mais grosso. A empunhadura dele é muito boa, né? Um canivete muito bom para segurar, para trabalhar aí com essa lâmina ponta de lança, né? Então, padrão brasileiro. Esses daqui não, né? Esses daqui ele tem esse cabo, não saberia classificar ele, sinceramente. Ele é todo uma espessura só, então ele não seria um swell end, que nem o Zebu, né, que a ponta dele aqui é mais grossa. Esse formato de cabo ele me lembra muito o cabo das facas Kefart, né, que é um tipo de faca aí usada pelos pioneiros americanos, né, o Horace Kephart. Vou colocar lá na descrição o nome dessa faca para quem quiser dar uma pesquisada. Que ele tem esse cabo, ela tem um cabo redondo, neutro, né? Tanto que eles chamam de broomstick, né? Um cabo de vassoura, porque ele é um cabo redondo, neutro. Então, bem, se a gente fosse classificar, eu diria que isso daqui é um cabo de vassoura, né? Entre aspas. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Ele é redondo, ele é neutro, muito confortável, né? Ele não tem aí nenhuma ponta, nenhuma reentrância, nada disso, né? Ele é bem neutro,
ele facilita aí a pega, porque ele tem esse cabo aí que lembra um cabo de vassoura, né? Um cabo redondo. Então, bem, é um tipo de cabo aí que a gente encontra principalmente nesses pontas de lança, né? A gente não vai encontrar esse cabo em canivetes tipo pica-fumo, a gente vai encontrar eles mais assim em canivetes ponta de lança. Esse cabo tipo vassoura, né? Que ele é redondo, bem confortável. Um padrão que, infelizmente, eu não vejo mais aqui no Brasil. Eu não sei porque a Simo, a Bianchi, entre outras marcas aí, não fazem. É esse padrãozinho aqui. Ele geralmente tem duas lâminas. São duas lâminas bem parecidas com a do Victorinox. Essa daqui já foi afiada muitas vezes. Esse canivete aqui é bem antigo. Mas geralmente uma das lâminas é uma ponta de lança, que nem a desses dois aqui, tipo a do Victorinox, e a outra lâmina é uma pen blade, assim, né, uma lâmina pequena que nem a do Victorinox. Ele tem esse padrão, lá fora eles chamam esse padrão de cigar, né, de charuto, porque ele lembra um charuto, né, a espessura aqui no meio com as pontas arredondadas. Então, é um padrão que aqui no Brasil era muito comum, principalmente nesses canivetes igual esse daqui, né? Esse daqui é um Column, bem antigo. Não sei por que não fazem mais, cara. É um padrão muito legal, é um padrão legal de usar, é um padrão legal de portar, né? E as marcas não fazem mais. Sinceramente, não entendo por que a Simo não continua fazendo canivete assim. Por que a Tramontina não faz canivete assim? Eu gostaria de ver de volta, né? Eu gostaria de ver de volta esses canivetes assim nesse padrão cigar aqui no Brasil de novo. E um padrão que tem aqui no Brasil, mas é muito difícil de encontrar, são canivetes tradicionais com lâmina em clipe, assim, né? Geralmente você tem aí alguns da Bianchi. A Bianchi faz uns canivetes assim com lâmina em clipe. São diferentes desse, né? São bem diferentes desse, mas eles fazem canivetes tradicionais com ação por mola, assim clip point. A última vez que eu entrei no site da Simo, no começo desse ano, eles tinham alguns também assim clip point tradicionais. Esse aqui é um trevo, né? É mais difícil de encontrar aqui no Brasil, né? Esse aqui é em inox. É mais difícil de encontrar. Eu já vi alguns da Triângulo, assim, com essa lâmina em clipe, mas é bem difícil de achar, né? É mais comum a gente achar, assim, essa lâmina chips foot, né? A gente tem aqui também um swell end, né? Aqui dá pra ver bem como ele fica mais grosso no final, como ele incha no final, como o próprio nome diz, né? Swell de inchar e end de final, como eu disse aqui no Zebu. É um canivete muito legal, cara. É um canivete muito legal. Esse aqui ele tem o bolster em latão com as talas em chifre de boi. Eu não sei por que não fazem mais canivetes assim também, né? Porque não tem mais assim. Um canivete muito legal, muito bom de usar. Ele tem a ponta aí que facilita a perfuração, né? Se você precisar furar uma embalagem para qualquer coisa, acaba facilitando aí a perfuração. Então é um canivete bem legal, é um canivete que eu gosto bastante e não se acha tanto aqui esse padrão no Brasil, né? Como eu disse, o mais comum aqui no Brasil é o pica-fumo ou ponta de lança. Bem, acho que então é isso. Esses são os padrões aí mais comuns no Brasil. Comenta aí embaixo se você carrega um canivete tradicional, qual padrão você carrega. E é isso aí. Muitíssimo obrigado e até a próxima.